abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. A gente vai ler a partir do versículo 10. Êxodo 17, a partir do versículo 10, para que você possa estar atento à mensagem de Deus nessa noite ao seu coração. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Oremos. Deus, nós te louvamos e agradecemos. Exaltado seja o teu nome. Te louvamos por essa palavra lida. Te louvamos pelo teu poder. Te louvamos pela tua graça. Te louvamos pelo teu infinito amor e graça. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoa e nos ajuda em nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje iremos tratar de uma temática com vocês. E a temática que iremos trabalhar é justamente essa: as mãos erguidas. Eu queria iniciar falando um pouquinho do livro de Êxodo. Para quem não sabe, o livro de Êxodo, ele tem um significado. A palavra Êxodo significa saída. E lembra muito bem quando milhares e milhões de homens, mulheres e meninos saíram do Egito debaixo do jugo da escravidão, rumo a uma terra que Deus havia prometido, rumo a uma cidade, a um local que Deus haveria de dar ao seu povo. E muitas pessoas saíram do Egito, e daí dá-se o nome Êxodo, saída. Este homem chamado Moisés foi o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mais conhecido como Pentateuco, 5 primeiros livros da palavra de Deus. Um homem que vivenciou talvez um dos maiores milagres visíveis que qualquer uma outra pessoa possa vivenciar e ver. Quando o mar é aberto
e se forma paredes de água, e todo o povo de Deus passa por ali de forma milagrosa, e diz a palavra que de pés enxutos. Mas Deus não parou por aí. Nesse capítulo que acabamos de ler, logo no início dele, o povo estava murmurando contra Moisés, dizendo: Moisés, a gente está com sede. E será que você tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui, Moisés? Lembrando que não era uma única pessoa que estava no ouvido de Moisés. Eram milhões de pessoas. Era milhões de cabeça para uma só pessoa resolver os problemas. Moisés vai até Deus e Deus, milagrosamente, mais uma vez, faz com que Moisés toque em uma rocha e assim fira aquela rocha e dali sai água de um lugar que era muito improvável de se sair uma água, uma rocha. Mas abrindo um parênteses, é exatamente desse Deus que estamos falando nessa noite. O Deus do improvável e impossível. O Deus que, quando você menos espera, Ele surpreende você com sinais, milagres, maravilhas. E foi exatamente desta forma que Deus, mais uma vez, surpreendeu o povo de Israel. E logo mais tarde, iniciou-se uma guerra. Os amalequitas estavam travando uma batalha contra Israel. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre guerra. Este texto que lemos está falando literalmente de uma guerra. De dois povos, duas nações que estão em conflito de espada. Mas eu queria abrir uma aspas e falar que tem pessoas que nesse momento também estão vivenciando guerras. E não guerras no sentido literal de nação contra nação, mas muito provavelmente uma guerra espiritual. E, queridos, é interessante que para haver guerra, tem que se haver um inimigo. Tem que se ter um inimigo. E há muitas pessoas travando guerra consigo mesmo. Guerra interna, conflitos espirituais, guerra na sua mente, guerras na sua família. E o pior conflito que podemos viver é o conflito consigo mesmo. Para haver guerra tem que haver um inimigo. E é interessante que o livro de 1 Pedro, ele fala exatamente sobre isso no capítulo 5. Para a gente voltar a esta guerra aqui. Pedro diz assim, capítulo 5, verso 8 ao 10. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem a possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou
a sua eterna glória, depois de levarmos, perdendo um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. É interessante porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, está ao nosso derredor, esperando simplesmente um pequeno vacilo. E o conflito mental é o pior conflito que o ser humano pode encontrar, meus irmãos. É aí aonde o nosso pior adversário mais atua, na nossa mente. Eu me recordo de um certo amigo pastor, que nasceu em um lar cristão. Seu pai era pastor, e desde pequeno ele sofria bullying na escola, na igreja. E uma vez na escola, um desses amigos perversos disse a ele: olha, eu vou matar você e sua família. Ele era um jovem de 11 anos. E ele colocou aquilo na sua mente como uma verdade absoluta e criou um bicho na sua mente. Ele andava com medo, o medo paralisava, o medo fazia-o tremer, e ele colocou que absolutamente ia morrer. Ele não tinha forças para buscar ajuda, ele não contou aos seus pais, porque ele obteve aquilo como uma verdade. E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que o diabo faz na vida de muita gente. Ele faz de uma mentira você acreditar que aquilo é verdade. E aí começa um conflito na sua mente, um conflito e uma batalha, uma guerra tremenda, porque a única paternidade que a Bíblia dá ao diabo está em João 8,44, quando ele diz: e vós sois o pai da mentira. Se há uma coisa que ele sabe fazer, é mentir. Isso ele faz muito bem, a ponto tal da mentira poder, dentro de um cenário mental, se tornar uma verdade, e você acreditar fielmente naquilo. Há muitas pessoas que estão no mundo, talvez agora, nesse exato momento, alguém que nos escute, esteja travando uma batalha espiritual porque está trancado, atrofiado dentro do seu quarto. Não tem mais forças para lutar. Mas sabe o que é que a palavra diz ainda nesse versículo? Resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou, e a sua eterna glória, depois se havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Sabe qual é a única forma que você tem de vencer esta batalha? É resistindo ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esta guerra que estava acontecendo não era no âmbito mental. Era corporal, pessoa com pessoa. E é inusitado porque a palavra diz que Deus manda Moisés subir ao monte e erguer as suas mãos. Enquanto ele estava com a mão erguida, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, o povo de Deus perdia. Era inusitado, era algo incompreensível. Até que Josué e Uriú descobre essa sacada e diz: não, peraí, enquanto ele está com a mão assim, estamos prevalecendo, mas quando ele baixa, estamos perdendo. Pegaram uma pedra, colocaram lá, disseram: senta aí, Moisés. Moisés senta e eles estendem os braços de Moisés. E talvez você diga: pastor, nem tinha necessidade dele estar pegando no braço de Moisés. Querido, não tinha se fosse 5 minutos. Mas diz a Bíblia que a guerra começou de manhã e veio acabar quando o sol se pôs, de tardezinha.
E aí imagina você estar com o braço assim, durante algum tempo, não pesa, tá bom, tá de boa. Mas passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, vai começar a pesar seu braço. E a guerra começou de manhã e foi até o final da tarde. Eu quero trazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Sobre quando eu ergo as minhas mãos, o que pode acontecer? Então eu quero destacar alguns pontos aqui para vocês, do que pode acontecer quando eu, de fato, ergo as minhas mãos. Queridos, quando eu ergo a minha mão, este é um sinal de triunfo. É um sinal de vitória. Quero um exemplo disso. Imagina você numa partida de futebol e você, quando acaba o jogo, a primeira coisa que as pessoas fazem é: uhul, eu venci. Sinal de triunfo. Braço erguido. Quando você tem alguma conquista na vida. Por que foi necessário o braço de Moisés estar erguido e pessoas estar segurando? Ora, porque se ninguém estivesse segurando, Moisés não conseguiria ficar com o braço erguido. Isso nos ensina algumas coisas. É que não vencemos as guerras sozinhos. Somos um povo. Somos uma igreja. Somos uma nação eleita. E que quando você perde, todo mundo perde com você. Mas quando você vence, todo mundo vence com você. Porque somos mais do que um povo escolhido. Somos irmãos em Cristo. Somos nação eleita do Senhor. Povo que Deus escolheu para arrebatar vidas do mundo. Todas as vezes que uma pessoa se rende aos pés de Jesus, isto é sinal de triunfo. É sinal da igreja levantar a sua mão e glorificar ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 12, foi lido aqui pelo irmão Vanderlei. Olha o que o texto nos diz. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quando você vem aqui para a igreja e você ergue a sua mão, isto é um sinal de render graças a Deus. E Moisés estava ali naquele momento sendo segurado pelos braços para que sua mão estivesse erguida, para que o povo pudesse vencer aquela batalha. Enquanto você estiver com a mão erguida, você triunfará. Mas quando você estiver cabisbaixo e baixar sua guarda e talvez baixar suas mãos, pode ter certeza que os amalequitas vão prevalecer na sua vida. Em primeiro lugar, mãos erguidas é sinal de triunfo, de vitória. Mas em segundo lugar, mão erguida tem outro simbolismo. É sinal de sacrifício ou talvez de renúncia. Meus irmãos, não é fácil ficar de manhã até o final da tarde com as mãos erguidas. Isto é cansativo, isso é um sinal de sacrifício. Eu sei que Cristo não quer seu sacrifício, mas eu queria trocar esta palavra por renúncia. Por que tem muita gente hoje em dia que não quer, talvez, entregar a sua vida a Cristo? Porque ela vai olhar para você e vai dizer: olha, se eu for crente, eu vou abrir mão da minha bebidinha, do meu cigarro, das festas que eu tanto amo.
E o forrozinho no São João? Eu não posso deixar de estar lá. As pessoas não querem renunciar, sacrificar. Dizer não ao seu eu é difícil. Mas eu afirmo categoricamente, é a melhor decisão que o ser humano pode tomar na vida. E por que o senhor diz isso, pastor? Porque não fui eu que afirmei isso. Foi o Senhor que afirmou no Evangelho. Você pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando Jesus diz: e dizia a todos: se alguém quer me seguir, após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Quer seguir Jesus? Tem que renunciar, meu irmão. Tem que renunciar o seu eu. Tem que renunciar o pecado. Tem que renunciar a sua vida de pecado, dizer não ao pecado. Tem que deixar as suas práticas pecaminosas. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Difícil é a falta de vontade que você tem. Difícil é porque você ainda não conhece esse Jesus que transforma e muda. Difícil é porque você ainda não teve um íntimo relacionamento com Ele. Mãos erguidas é sinal de sacrifício, mas também é sinal de vitória, meu irmão. É sinal de bênção. É sinal de gratidão a Deus. Não foi fácil estar ali de manhã até de tarde, erguendo as suas mãos. Mas o final disso tudo remeteu à vitória do povo de Deus. Não é fácil renunciar a você mesmo. Não é fácil dizer não a você mesmo. Não é fácil renunciar ao pecado. Não é fácil dizer não à sua bebida. Não é fácil dizer não ao uso de drogas para quem é viciado. Mas se você entendesse que está preparado para você no porvir, com certeza você não mediria esforços. Você não tem ideia do que Deus preparou para você, meu irmão. Se você tivesse ideia, você iria olhar para a bebida e dizer: eu não tenho mais prazer nisso. Porque o Deus que me chamou é muito mais poderoso para fazer. Porque isto que talvez foi algo tão importante na minha vida, eu já tenho como algo supérfluo. Porque o mais importante agora é amar ao Senhor acima de tudo. Poder amar o meu próximo como a si mesmo. É renunciar aos meus desejos. Mas em terceiro lugar, mãos erguidas não só é sinal de sacrifício e nem de triunfo. Mão erguida tem outro significado. Mão erguida significa intercessão e oração. Todas as vezes que você faz este tipo de sinal, é porque você está ou intercedendo a Deus, ou orando a Deus, ou agradecendo a Deus. E Moisés naquele momento estava intercedendo pelo seu povo. Enquanto Moisés orava e estendia suas mãos, o povo prevalecia. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que se eu não tenho uma vida de oração, é que se eu não intercedo pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus irmãos, eu vou ter uma vida frustrada e fracassada. Porque a oração é a chave do coração de Deus. Porque a oração e a intercessão
não só é algo fundamental, é vital. É algo que não dá para viver sem. É a água que você bebe. É o alimento que você come. A oração é o momento íntimo que nós temos com Deus. Interceder é algo mais do que necessário. Orar é algo mais do que necessário. É extremamente vital nas nossas vidas. Enquanto Moisés intercedia, enquanto Moisés estendia suas mãos, o povo de Deus prevalecia. Enquanto você estiver intercedendo pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, o final é de vitória. Mas quando você deixar de dobrar os seus joelhos, de erguer as suas mãos, pode ter certeza que o furacão vai passar na sua vida. Ah, pastor, mas ele já está passando. Então ore mais. Ah, mas as coisas estão difíceis. Este é o momento de orar mais. Não estava fácil aquela guerra contra os amalequitas. Não estava fácil vencer aquela batalha. Não é fácil vencer as batalhas da vida, querido. O povo de Israel venceu porque foi Deus quem prevaleceu na vida do povo. E é aqui onde eu quero chegar com você. Não é fácil lutar contra as adversidades da vida. Mas eu posso afirmar uma coisa a vocês. Se torna mais tranquilo quando a gente sabe que temos um Deus que ainda peleja por mim e por você. Se torna bem mais fácil quando isso acontece. Em quarto e último lugar, mãos erguidas é sinal de triunfo, é sinal de sacrifício, de renúncia, é sinal de intercessão a Deus, mas também é sinal de tomar posse das promessas de Deus. Quero perguntar uma coisa a vocês. Quantos aqui creem que Deus tem promessa para a vida de cada um aqui? Você crê? Aleluia. Que essa promessa não é feita por mim, mas é feito pelo Criador do céu e da terra. Quando a promessa ela vem do homem, ela pode ser falha, ela talvez não possa se cumprir, ela talvez venha ou não venha, ela pode se cumprir ou não se cumprir. Você vai ficar na dúvida, na incerteza, na insegurança, porque essa promessa foi feita por homem. Mas quando Deus promete é diferente. Porque o Deus que promete algo a você é o Deus que cumpre. E não importa o tempo, se hoje ou amanhã, se Ele prometeu, pode ter certeza, porque Ele é um Deus que cumpre. Mãos erguidas é sinal de tomar posse da sua vitória. Enquanto Moisés estava com a mão erguida, o povo estava vencendo a batalha, estava tomando posse da vitória, e Deus estava entregando a vitória na mão do povo de Deus. Enquanto você estiver com seus braços erguidos,
sua mente saudável, suas mãos levantadas em adoração a Deus, entregando o seu coração totalmente ao Senhor, se quebrantando diante dele, pode ter certeza, porque o final é de vitória. O final é vitória mesmo. Eu quero finalizar lembrando daquele texto, quando Deus fala: Gideão, prepara o povo para lutar. E tinha mais de 30 mil pessoas. E Deus disse: não, Gideão, você não está entendendo. Tem muita gente aí, Gideão. Ó, tá assim de gente, Gideão. E Deus diz: olha, dá um recado. Diga aos medrosos e aos covardes que voltem. Mais da metade foi embora. Aí Gideão olha e fala: isso, Senhor, o negócio aqui não, Gideão, tem muita gente ainda. Bota o povo para beber água. Quem tomar água com a face na água, manda embora. Quem tomar água com a mão, ficou 300. Aí Gideão olha e diz: Deus, só tem 300. Ele diz: pronto, Gideão, é esse aí mesmo. É esse o povo que eu quero que lute, para que Israel entenda que não é pela força dos homens, não é pela estratégia humana, mas é pelo meu poder. Sabe o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos? Que as vitórias que vocês têm na vida não é porque vocês são bons estrategistas, não é porque você é um Superman. Ah, pastor, a melhor batalha que eu tive e venci foi porque minha mãe me ajudou. Ah, pastor, foi nada, meu marido, ó, o bicho malha, ó o braço do menino. Coitadinho. As maiores lutas da sua vida que você já travou, seja ela no âmbito psicológico, físico, espiritual, você venceu não pelas suas forças, mas porque ainda há um Deus no céu que cuida de você. É porque há um Deus no céu que peleja por você todos os dias. É que há um Deus ainda no céu que cuida da sua saúde, que cuida da sua vida física, da sua vida espiritual. E é Ele quem te dá essa força para lutar todos os dias. Porque se fosse por você mesmo, queridos, você já tinha desistido. Se fosse pelas suas forças, você já tinha jogado a toalha para cima e chutado o pau da barraca. Mas é aquilo que o Senhor diz ao apóstolo Paulo: Paulo, quando tu está fraquinho, tu não sabe o gigante que tu és. Agora, Paulo, quando tu se sente forte, tu não é nada, tu é fraco. Porque, Paulo, sabe onde o meu poder se aperfeiçoa? É quando tu está fraco. É na tua fraqueza. Sabe quando é, meus irmãos, que a gente mais sente força na vida? É quando a gente consegue se reerguer de uma queda. É quando a gente leva um baque na vida e a gente acha que não tem jeito. Meu irmão, quando a gente se levanta, eita, meu irmão, parece que a gente é um leão. Lembra daquele filme? Só para ilustrar, né? Uma ilustração. Quando Jean-Claude Van Damme, um filme bem... O Grande Dragão Branco. E uma batalha final, o cara esperto viu que Van Damme já estava vencendo aquela batalha. Ele pega um pó e no olho de Van Damme. Ei, queridos, é assim que o inimigo faz. Quando a gente está no auge, dizendo: tá tudo bem, Senhor, Ele diz: e é? É agora. Aí,
Olha o baque. Mas sabe o que foi que aquele ator daquele filme fez? Ele começou a pensar no que ele havia treinado. E ele teve calma, paralisou, mentalizou, pensou naquilo que havia treinado e conseguiu vencer a luta. Quando você levar um baque, você não vai pensar no que você treinou, mas você vai mentalizar o que a palavra de Deus diz para você. É que quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não deve temer a mal algum, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É isso que nos fortalece, querido. É saber que ainda há um Deus que fala conosco através da sua palavra. Há um Deus que cuida de você 24 horas. É um Deus que luta, que peleja. Levou o baque. Começa a pensar na palavra do Senhor. O que a palavra diz para mim. Onde eu posso me reerguer. Como eu posso me reerguer. Aí sim, querido. Você está resistindo ao diabo. E sabe o que vai fazer? A Bíblia diz que resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Sabe por que ele vai fugir de você, meu irmão? Porque ele sabe que quem se levantou na sua vida é poderoso para fazer. Ele sabe que não tem como vencer esta batalha. Ele vai olhar e vai dizer: eu pensei que eu estava ganhando, mas quando ele olhou, teve um que morreu na cruz do Calvário, que pagou os seus pecados, pagou todo o pecado. Este se levanta do trono da graça, toma a sua frente e diz: ei, a peleja agora é minha. Agora é eu e você. Sabe o que o diabo vai fazer? Dá não. Oxi. Não dá não. Não dá não, porque o pecado já foi pago. Eu não tenho mais autoridade sobre essa vida. Ele não tem autoridade, meu irmão. A única seta e armadilha que ele vai lançar para você é no âmbito psicológico. É fazer você acreditar nas mentiras dele. É fazer você acreditar nele, no que ele fala é verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas ao inverso disso, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu irmão. Enquanto ele mente, existe um que é o verdadeiro, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto ele é o pai da mentira, Jesus Cristo é o pai da verdade. Enquanto ele é o astuto, enquanto ele é aquele que arma ciladas, enquanto ele é aquele que arma as armadilhas, o laço do passarinheiro, Jesus Cristo é aquele que destrói as armadilhas, que tira as ciladas do seu caminho, que limpa o teu caminho, que pega você pela mão, tira você do charco de lodo, lava com seu sangue precioso, te coloca de pé e diz: filho, você é meu. E acabou. Eu estou contigo, filho. Eu quero que você saia daqui meditando nisso. Quais as guerras que você tem enfrentado? Em qual âmbito você tem enfrentado estas guerras? De que maneira você tem reagido a estas guerras? De que forma você tem tentado se levantar? Como você tem se levantado? Medita nisso. Mas saiba de uma coisa: que o guarda de Israel, ele não dormita, nem dorme, nem cochila. 24 horas ele está olhando por você, velando por você, cuidando de você, abraçando você, sarando as tuas feridas, te colocando de pé,
revestir-vos de todas a armadura de Deus. Coloquem o capacete da salvação. Usem a couraça da justiça. E coloquem em sua mão a espada da verdade. E sejam bem-vindos ao exército do Senhor. Porque hoje foi uma batalha. Talvez amanhã será outra. E talvez amanhã outra. E talvez amanhã de novo outra. Mas aquele que milita no exército do Senhor, o soldado que milita no exército do Senhor, pode ter certeza bem. Ele pode até ser ferido. Alguém pode até o manchar de sangue. Mas jamais ele será morto. E a morte foi vencida na cruz do Calvário. E agora, ó morte, onde está o teu aguilhão? Só aqueles que creem na vida eterna glorificam o nome do Senhor nessa noite. Que Deus assim nos abençoe, nos encha da sua graça. Você saia daqui revestido da palavra do Senhor nessa noite. Que Deus possa habitar nos nossos corações. E que a gente possa, em nome de Jesus, guerrear dia após dia, sabendo que o general continua de pé.